Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar na história de Paulo Rosado, o fundador que transformou décadas de luta numa lição sobre como se constrói uma empresa de tecnologia de classe mundial, a OutSystems. É uma daquelas jornadas que vai da frustração à inovação e, finalmente, às regras de ouro para crescer de verdade. E começamos com esta citação do próprio Paulo Rosado, que diz quase tudo, não é? Isto não é só uma frase de efeito, é o fio condutor de toda a sua jornada. Define logo o tom de resiliência que vamos explorar, a mentalidade que é preciso ter para atravessar aquilo a que ele chama de o deserto. Bom, então vamos à primeira parte, o despertar. E para isso temos de recuar no tempo, até aos anos 90, para o epicentro da revolução tecnológica, Silicon Valley. Foi lá que o espírito empreendedor de Rosado, que estava adormecido, começou a acordar. E tudo começa aqui. Em 92, a pressão brutal de Stanford forjou uma capacidade de trabalho fora do normal. Depois, em 94, aterra na Oracle. E aí estava no meio do furacão. Imaginem só, em coisa de 1 ano e meio, quase todos os seus 17 colegas de equipa saíram para criar as suas próprias startups. Era impossível não ser contagiado por aquela energia, por aquela febre. E foi na Oracle que ele se deparou com algo que o deixou, horrorizado. Para garantir que o software corria em todo o tipo de máquinas, das mais antigas às mais recentes, eles tinham de usar o menor denominador comum. E o que é que isto significava na prática? Que os nomes das variáveis não podiam ter mais de 7 caracteres. 7? Tentei lá perceber um programa assim, com nomes crípticos para tudo. Era um pesadelo. E foi aqui, no meio desta frustração, que a semente da OutSystems foi plantada. E essa experiência na Oracle leva-nos direitinhos ao problema central que Paulo Rosado dedicou a vida a resolver. O problema da produtividade. Ou, por outras palavras, a enorme ineficiência e a dor que era construir software. E a analogia que ele usa para explicar isto é simplesmente genial. A indústria pensava em software como se fosse construir uma ponte. Define-se tudo ao pormenor no início e depois constrói-se. A ponte fica ali, estática, durante décadas. Parece lógico. Só que a realidade do software é outra. As margens do rio estão sempre a mudar. Assim que se mostra a primeira versão a um cliente, ele diz logo: afinal não era bem isto que eu queria. O modelo da ponte simplesmente não funciona. E qual foi o resultado prático deste modelo falhado na sua primeira empresa, a Intervento? Este número redondo que vemos aqui. 0. O número de projetos que conseguiram entregar a tempo e dentro do orçamento. Foi uma lição dramática e muito cara de que o método estava todo errado. Mas é deste fracasso que nasce um momento eureka. A grande ideia que mudou tudo. Ele percebeu que o objetivo não era evitar a mudança, era tornar a mudança barata. E esta visão tornou-se a base de tudo na OutSystems. A mentalidade antiga era esta, uma espécie de obsessão. Se ao menos os clientes soubessem exatamente o que querem desde o início, tudo seria perfeito. A culpa era sempre dos requisitos, que nunca estavam bem definidos. Era uma tentativa fútil de adivinhar o futuro. E aqui está a grande viragem. E se o problema não fossem os requisitos, mas sim o custo de mudar as coisas? Em vez de lutar contra a corrente, a OutSystems foi construída para navegar nela. A ideia radical era essa, tornar a mudança tão incrivelmente barata que deixava de ser um problema. E para termos uma ideia do impacto disto, fazer uma alteração já perto do fim de um projeto tradicional podia custar 50 vezes mais do que no início. É como decidir que se quer mais uma casa de banho depois da casa já estar pronta. Custou uma fortuna. O objetivo da OutSystems era reduzir esse custo de 50 para apenas 5. Uma mudança económica absolutamente brutal. Claro que ter uma ideia revolucionária não é garantia de sucesso imediato. O que seguiu foi um período longo e muito, muito difícil. Foram anos a construir uma empresa que estava tão à frente do seu tempo que era recebida com pura descrença. A tal travessia do deserto. Esta era a reação mais comum que ouviam. Quando o Paulo Rosado mostrava o que a plataforma fazia, a resposta não era entusiasmo. Era suspeita. As pessoas olhavam para aquilo e pensavam que era uma espécie de magia. E como se sabe, as empresas não compram magia. O problema era a dinâmica do mercado. Há sempre um grupo muito pequeno de clientes visionários que arriscam, mas a esmagadora maioria são pragmáticos. Só compram depois de ver que funciona para outros. Isto cria o clássico problema do ovo e da galinha. Para vender é preciso ter clientes de referência, mas para ter clientes de referência é preciso vender primeiro. Um ciclo vicioso terrível. E, depois de conseguir, finalmente, atravessar esse deserto, chegamos ao ato final. As lições valiosíssimas que Paulo Rosado aprendeu, as suas regras fundamentais e não escritas para fazer uma empresa crescer. A primeira lição é ilustrada na perfeição por este gráfico. A história é simples. OutSystems conseguiu o seu primeiro cliente de biotecnologia no ZEUA.
E Rosado pensou em especializar-se nesse nicho, mas depois fez as contas. Em Portugal, havia 6 empresas dessas. Nos EUA, 1900. A lição é clara. No mercado pequeno, podemos ser os maiores, mas o negócio será sempre pequeno. No mercado grande, basta uma pequena fatia para construir algo gigante. E dessa lição nasce a primeira regra de ouro. É uma métrica muito prática. O nicho de mercado que se escolhe tem de ter potencial para gerar, no mínimo, 40 milhões de dólares em receita. Se não tiver, não vale a pena. Não se consegue construir uma empresa que possa crescer a sério. O teto é demasiado baixo. A segunda regra vem de um erro que ele próprio admite ter cometido. Seguiu um conselho para se internacionalizar através de Espanha e acabou por dispersar os esforços da empresa por vários países cedo demais. A lição? A escala vem do foco, de fazer a mesma coisa muitas e muitas vezes. A dispersão, antes de se dominar um mercado, é fatal. E chegamos à terceira e talvez à regra mais importante de todas. Paulo Rosado acredita que 80% do desafio de escalar um negócio resume-se a uma única coisa. E é isto. A partir do momento em que o produto funciona e resolve um problema, o jogo muda. O crescimento passa a ser sobre tornar a jornada do cliente o mais simples e fluida possível. É olhar para todo o processo de compra e utilização e eliminar todos os obstáculos, por mais pequenos que pareçam. E essa fricção pode ser dividida nestas 3 áreas-chave. É preciso perguntar constantemente: estamos a pedir demasiado esforço ao cliente? Ele sente que está a correr um grande risco ao comprar? E quanto tempo demora até ele ter aquele momento "Uau, isto é fantástico"? O objetivo é minimizar estes 3 pontos, sem parar. O exemplo da Amazon é perfeito. Comprar sapatos online era um risco. E se não me servem? O que é que a Amazon fez? Criou as devoluções fáceis e gratuitas. De repente, transformou a nossa casa num provedor sem risco nenhum. O risco desapareceu. A transação tornou-se fácil. É este tipo de pensamento que impulsiona um crescimento brutal. E terminamos com a pergunta de $1.000 milhões, como o próprio Rosado lhe chama. É a questão central que assombra todos os empreendedores. A jornada dele mostra o poder incrível da persistência, mas deixa no ar esta reflexão sobre a linha muito, muito ténue que separa a visão da teimosia. Fica a questão para todos nós. Obrigada por terem acompanhado.